Boa noite. Boa noite. O Ministério Público vai investigar se ex-prefeito Kassab recebeu dinheiro da Controlar. Já o prefeito Haddad critica a ação sobre indenização relativa às enchentes. Família do adolescente gay encontrado morto na Avenida 9 de Julho admite que foi suicídio. Proposta da prefeitura que libera bailes funk em clubes municipais divide opiniões. Criação de emprego no país é a mais baixa em 10 anos. 93% da população considera a insegurança o maior problema da capital. O Jornal da Gazeta já está no ar. Manifestantes bloquearam hoje, no início da tarde, a Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Júlio de Mesquita Neto. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 50 pessoas de uma comunidade localizada perto da via participaram do protesto. Eles impediram a passagem de veículos com uma barricada e escreveram na pista a palavra justiça. O grupo também ateou fogo em objetos. O ato foi pela morte de Elivelton Bento da Silva, de 16 anos. Segundo o relato de moradores, o jovem teria sofrido um acidente de moto ao ser fechado por um carro da Polícia Militar. Mais casos de ônibus incendiados em São Paulo. 2 coletivos foram destruídos pelas chamas nesta madrugada na zona leste da cidade. Na rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, no limite com o município de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, cerca de 20 jovens mandaram todos descerem e, em seguida, atearam fogo ao veículo. Um dos casos aconteceu na rua Manuel Rodrigues Santiago, altura do número 100, por volta da 00:20. Não há informações sobre o motivo do ataque, que não deixou feridos. Na mesma região, na madrugada de segunda-feira, um grupo também incendiou um ônibus. O ato seria um protesto contra o atropelamento de um motoqueiro. Violência no Maranhão. Mais um preso foi encontrado morto no complexo de Pedrinhas, em São Luís. A morte de Jodi Souza é a terceira somente este ano no presídio. A perícia preliminar do Instituto de Criminalística confirmou que o preso foi vítima de enforcamento. A força-tarefa para apurar crimes de homicídios no sistema penitenciário já começou a investigar o motivo da morte. O incidente aconteceu um dia após a transferência de 11 detentos de Pedrinhas para prisões federais. Na quinta-feira, 2 princípios de tumultos exigiram a presença da tropa de choque da PM no local. A organização Human Rights Watch denuncia a superlotação e a violência nos presídios brasileiros em um relatório divulgado hoje. De acordo com um documento no capítulo que fala sobre o Brasil, o sistema carcerário do país é descrito como responsável por tortura e maus tratos. A entidade internacional ainda aponta que houve crescimento de 30% no total de presos nos últimos 5 anos. Com isso, a população carcerária brasileira já ultrapassa 500 mil de pessoas, 43% acima da capacidade. E o convênio que garante a presença de um juiz de plantão no CRATOD, o Centro de Referência para o Tratamento de Viciados em Álcool e Drogas, foi renovado por mais 6 meses. No último ano, a interferência da Justiça para a internação compulsória só foi necessária em pouquíssimos casos. Mesmo assim, não faltou trabalho para juízes e advogados. Faz 2 meses que Sandra veio em busca de tratamento para o filho viciado em crack. Foi ela quem autorizou que o rapaz fosse internado num hospital psiquiátrico. Tem psicólogas, é terapêutico, né? Tem remédio, fica médicos de plantão 24 horas. Juarez, também trazido pela mãe, acaba de receber alta médica depois de 2 meses de internação. Ele perdeu a mulher, o emprego e já morava na rua havia meses quando decidiu aceitar ajuda. Tem um casal de filhos, né? Se eu continuar nessa vida, que exemplo eu vou dar para eles, né? Mas a mãe espera que Juarez continue o tratamento numa clínica terapêutica. Se ele voltar para casa, ele vai direto para a rua. Estou com mais esperança que ele vai sair dessa. Em 70% dos casos, o tratamento é no ambulatório, com remédios e terapia. Mas, se houver indicação médica, a família pode decidir pela internação, mesmo que o dependente químico não concorde. A interferência de um juiz só é necessária quando o usuário de drogas oferece perigo para os outros ou está entre a vida e a morte e com a família ausente. Só houve 6 casos desse tipo o ano inteiro.
Mas foi necessário manter o plantão porque juízes, promotores, defensores públicos acabaram abraçando uma outra demanda ainda mais urgente. Eles têm atuado para obrigar o poder público a garantir o tratamento. Muitas vezes não tem ambulância para buscar o doente, né? E o juiz então se envolve para determinar que a ambulância apareça. Muitas vezes não há vaga para cuidar desta pessoa e o juiz acaba também se envolvendo para exigir que vagas para um tratamento aberto ou fechado apareçam. São quase 1.200 vagas em hospitais e clínicas. A quantidade mais que dobrou nos últimos 2 anos, mas ainda é pequena perto da necessidade. É muita gente mesmo. Nós temos cerca de 70 cracolândias na Grande São Paulo. O juiz defende a mais recente iniciativa da prefeitura de encaminhar usuários de crack para a varrição das ruas. O trabalho ajuda muito porque a pessoa está se sentindo respeitada. Eu existo, eu estou ganhando dinheiro, estou trabalhando, né? Eu tenho agora um local para morar, para tomar banho, né? Tenho 3 refeições diárias, eu sou gente. E como gente, está na hora de eu me cuidar. A polêmica dos bailes funks, proposta da prefeitura que libera estes bailes em clubes do município, divide opiniões. Som alto, milhares de pessoas, junto com o estilo musical da periferia, vem o pancadão, um baile funk a céu aberto. Organiza assim, tipo, não tem onde ir, as pessoas vai, divulga no Facebook, aí vai todo mundo para um lugar só, entendeu? Numa rua, e acaba fechando a rua e a vizinhança acaba não gostando, né? Ruas que viram palco para divulgação da arte. O momento é do funk. Hoje em dia tem funk em tudo que é lugar. Para quem não gosta de funk, tá aprendendo a gostar. A falta de limite na hora de aumentar o volume do som e o fato dos pancadões seguirem madrugada adentro impulsionaram o aumento de ações da Polícia Militar. A polícia acaba agindo de um jeito errado. Tipo, já chega, não fala nada, já taca a bomba, bate, muitas coisas, né, que acontece. No começo do mês, o prefeito Fernando Haddad vetou um projeto de lei que proibia a realização dos pancadões nas ruas. O motivo foi a possível criminalização do estilo musical, uma vez que já existe uma lei que prevê multa de R$1.000 para quem mantiver o volume do som do carro alto em vias públicas. Na Brasilândia, na Zona Norte, os encontros costumavam acontecer nesta praça. De acordo com o líder comunitário da região, as festas foram sempre autorizadas pela prefeitura. Agora, os moradores da comunidade estão com medo de ir às ruas por conta da repressão. Quer dizer, o jovem precisa de entretenimento. Se não tem opção, então falta diálogo. Secretaria da Cultura precisa atender a comunidade, a Subprefeitura precisa atender os eventos que já tinha, precisa ser resgatado. Para equipar um carro desse aqui, que é usado também nos bailes funks, o proprietário gasta em torno de uns R$16.000. Esses são os mais potentes. O som desses carros aqui, o pessoal consegue ouvir a uns 100 metros de distância, não é isso? 100 metros até um pouquinho mais, às vezes, dependendo do local, né? Daí alcança até um pouquinho mais. E aí o cliente vem gastar tudo isso, tem que botar para funcionar, né? O que falta? Falta agora a prefeitura arrumar um lugar, né? Pra gente poder estar tocando, fazendo direitinho, para não ter nada errado. Porque eu acho já, às vezes, incomodar o vizinho. Quem convive com os pancadões que acontecem todos os domingos no bairro, concorda que a rua não é a melhor opção. Eu fui jovem, eu me diverti, né? Mas eu tinha o meu limite. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, o jovem chega no meio da rua, põe o carro lá na tua porta, fica até 8 horas da manhã do outro dia. Aí não tem condições, você tem que trabalhar. Esta moradora que não quis se identificar teve que improvisar uma solução para o barulho dentro de casa. Em casa tem um corredorzinho que nós chamamos o corredor da morte. Nós põemos um colchão lá no chão e fecha as portas, 3 portas, e abafa com um paninho assim nas brechas para não ouvir o som. Ontem, Haddad propôs uma nova solução. Vai liberar os clubes das comunidades, os CDCs, para a realização dos bailes funks e vai providenciar iluminação pública nos entornos destes locais. Um lugar assim, com a própria prefeitura legalizando pra gente, seria muito legal. Tinha que ter um espaço, né? Porque senão as pessoas acabam indo pra rua mesmo, porque não tem outro jeito. De acordo com a prefeitura, em São Paulo, são 289 CDCs. A maioria dos espaços são campos de futebol, de grama ou terra, com banheiros e vestiários.
Este CDC no Jardim Ondina, também na região da Brasilândia, na Zona Norte, é utilizado por crianças, principalmente durante o dia, já que o local fica um pouco mais perigoso no período da noite. Essa questão dos espaços que o prefeito quer, não vai funcionar. Tá? Um ou outro, né? Um ou outro. Mas aqui, por exemplo, aqui nós temos aqui no fundão da Brasilândia mais de 10 bairros aqui que não tem nem esse espaço. Não é só você colocar lá, tem que ter a segurança. E 93% da população considera a insegurança como o maior problema da capital paulista, segundo pesquisa divulgada hoje. Durante o evento para a apresentação dos dados, o coordenador executivo da Rede Nossa São Paulo, que realizou o estudo, disse que a ausência de ações culturais na periferia ajuda a entender o movimento rolezinho. O jovem de 24 anos que não quer ser identificado passou momentos de terror na mão dos bandidos. No rosto ainda estão as marcas da violência que sofreu durante um assalto no bairro do Morumbi. O carro dele foi parado por 2 homens em uma moto. O tempo todo que eu passava alguma coisa para ele, dei o meu relógio, ele já me mandou uma coronhada na testa. Eu passava minha carteira, toda vez que parecia que eu olhava para ele, ele me dava uma coronhada em alguma parte do rosto. O rapaz diz que muita coisa mudou depois da experiência. A sensação agora é diferente, né? Porque você não fica tranquilo. Você fica o tempo todo preocupado, olhando para os lados, e mesmo você ficando preocupado, você ainda está sujeito a passar por outra situação assim. Então, é uma situação de medo, é o caos. Os assaltos, os roubos e o tráfico de drogas são os maiores medos dos paulistanos, segundo a 5ª edição do Índice de Referência de Bem-Estar do município. O estudo revelou ainda que aumentou a sensação de insegurança da população. 93% dos entrevistados afirmaram que a cidade é um lugar pouco seguro ou nada seguro, número 2% maior do que os 91% que consideravam a cidade insegura em 2012. Você tem medo de andar pelo bairro que mora? Tenho medo. Hoje em dia eu tenho medo. Por quê? Porque você não sabe o que te espera na esquina, num cruzamento. Porque, justamente, você não tem a segurança assegurada pelo Estado. E, se a gente não tomar cuidado, esses números vão chegar a 100%. A pesquisa é um levantamento de 25 temas sobre a satisfação dos paulistanos com a qualidade de vida e o bem-estar na cidade. Os dados foram reunidos no mês passado. Cerca de 1.500 pessoas foram ouvidas. Para o coordenador da rede de ONGs que fez a pesquisa, o estudo mostrou ainda que o poder público não consegue oferecer serviços básicos para os jovens na periferia. Próximo de metade dos distritos da cidade, e praticamente a totalidade dessa metade está na região periférica da cidade, tem uma enorme carência de equipamentos de cultura, de lazer, de esporte, de educação, de formação profissional, de oportunidade de geração de emprego, etc. É óbvio que tem uma relação aí desse vazio que existe em muitas regiões de São Paulo com essa forma de manifestação que os jovens estão encontrando de se fazerem presentes em grupos nos shoppings de São Paulo. Procurada pelo Jornal da Gazeta, a Secretaria de Segurança Pública não se posicionou sobre a pesquisa até a exibição desta reportagem. E a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo começa a receber doações para os moradores de Itaoca, no interior de São Paulo. 4 pessoas ainda estão desaparecidas após as enchentes que atingiram a cidade. 23 pessoas morreram. A forte chuva da noite do dia 12 e madrugada do dia 13 deste mês deixou centenas de pessoas desalojadas. O rio Palmital transbordou e a enxurrada destruiu, além de casas, estradas, ruas e pontes. Agora, a população de Itaoca precisa de doações. Uma equipe foi à cidade para identificar quais itens são mais necessários e organizar a distribuição dos donativos. Mais de 400 pontos da cidade de São Paulo sofrem alagamentos há vários anos. O Ministério Público Estadual acionou a Prefeitura na Justiça para obrigar a administração municipal a resolver o problema das enchentes e indenizar as vítimas.
Nuvem escura no céu sobre a Avenida Aricanduva, na Zona Leste, é sinal de problema. A coisa é feia mesmo, tanto que a Prefeitura instalou até placas para alertar. A área é sujeita a alagamentos. É inaceitável que se coloque uma placa, né? Cuidado, zona sujeita à inundação, zona sujeita a alagamento, ao invés de realizar as obras que contemporizem, que resolvam, que impeçam isso de acontecer. Mas aqui nessa rua, que fica a poucos metros da placa, nem precisava avisar. Todo mundo sabe que quando chove forte, tem enchente. Tanto que aqui quase todos os moradores têm um acessório indispensável nesta época do ano: uma comporta anti-alagamentos. Tem comportas de vários tipos, baixinha, alta, quadrada. A do seu Raimundo é bem grande, protege mesmo. Se eles pudessem fazer 1, 2, 3 vezes limpeza nesse rio por ano, não acontecia dar enchente aqui. Mas quando eles esquecem do rio Aricanduva aqui, não faz essa limpeza, aí pode ter certeza, pode fechar a comporta que a água vem mesmo. A região em que ele mora faz parte de um levantamento inédito. O Ministério Público de São Paulo mapeou 422 pontos na cidade que sofreram ao menos 4 inundações anuais entre os meses de novembro e abril desde 2005 até o ano passado. O levantamento foi feito com base nos dados da Prefeitura de São Paulo e acaba de gerar uma ação civil pública contra o município. O promotor Maurício Ribeiro Lopes, autor da ação, pretende obrigar a Prefeitura a traçar 3 planos para curto, médio e longo prazos para resolver o problema das enchentes, considerando os próximos 15 anos. O promotor também quer que a Justiça reconheça e acelere o direito à indenização das vítimas das enchentes. Nós, na verdade, pretendemos obter um título genérico, um reconhecimento genérico desse dever de indenizar pela Prefeitura, e aí as pessoas viriam simplesmente fazer habilitações individuais, né, daquilo que já é o seu prejuízo, né? Então isso economiza aí mais ou menos de 4 a 5 anos, né, de uma briga judicial de qualquer cidadão. Dona Naíra é uma dessas vítimas. Em 2004, a água invadiu a casa dela e estragou tudo. O carro bateu, a água entrou, me jogou longe, me machucou, né? E eu perdi tudo. E me machuquei, eu fiquei internada 6 dias, né? Ainda acho que eu bebi aquela água lá, né? Dona Naíra e seu Raimundo olham para cima e têm até medo do que vem depois daquela chuva. Eu sinto medo, ainda sinto medo, né? Porque eu não sei como que é. E eu fico sozinho o dia inteiro, né? Em entrevista hoje à Rádio Estadão, o prefeito Fernando Haddad disse que a ação do Ministério Público tem seu mérito, mas carece de embasamento técnico. Antes, por meio de nota, a administração municipal destacou que já tem um plano integrado contra enchentes, envolvendo 14 secretarias municipais. Os paulistanos devem se preparar, pois o calor deve aumentar na cidade nos próximos dias. E olha, a temperatura pode bater recorde antes da chegada de uma frente fria no fim de semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. As instabilidades aumentam no centro-oeste, provocando chuva forte na região. O sol brilha entre muitas nuvens e chove ao longo do dia, com risco de temporais no centro-leste do Mato Grosso e também em Goiás. Pode chover forte também em São Paulo, mas nos demais estados do sudeste, o predomínio é de sol, calor e pancadas de chuva. Já no sul, o calor continua, mas uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, provocando pancadas de chuva. E no nordeste, uma massa de ar seco ganha força e o tempo fica firme. Mas do sul do Maranhão até o oeste da Bahia, pode chover várias vezes durante o dia. Máximas amanhã de 37 graus em Porto Alegre e de 36 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o sol já brilha forte desde cedo em todo o estado. Faz calor e o tempo fica abafado. Entre a tarde e o início da noite, chove de forma rápida, mas essa chuva deve ser forte em alguns pontos. No centro-norte paulista, máxima de 34 graus em Ribeirão Preto e também em Araraquara. E na faixa leste, máximas de 31 graus em São José dos Campos e de 34 em Caraguatatuba. Até sexta-feira aqui na capital faz calor e são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. As máximas ficam na casa dos 33 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Hoje, a presidente Dilma Rousseff formalizou o convite para Arthur Quioro assumir o Ministério da Saúde no lugar de Alexandre Padilha.
Atualmente, ele é secretário de Saúde no governo de Luiz Marinho, em São Bernardo do Campo. Padilha deixa o cargo para se dedicar à campanha pelo governo de São Paulo. A oferta de empregos com carteira assinada em 2013 teve o pior resultado dos últimos 10 anos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho. A criação de vagas formais somou pouco mais de 1.100.000 vagas no ano passado. Em 2012, foram gerados 1.300.000 postos. A queda foi de 14,1%, segundo o governo federal. 9 pessoas seguem internadas após acidente de ônibus na Via Dutra. No final da tarde de ontem, o veículo caiu em uma ribanceira. 3 pessoas morreram. O veículo seguia de São Paulo para Itaguaçu, a cerca de 130 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. Segundo o depoimento do motorista do ônibus, na altura do quilômetro 95 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, ele perdeu o controle do veículo ao ultrapassar uma carreta. Além das vítimas fatais, outras 23 pessoas sofreram ferimentos. No momento do acidente, 37 passageiros e 2 motoristas estavam no ônibus. A Polícia Civil investiga o caso e o motorista pode responder em liberdade por lesão corporal culposa e homicídio culposo. Família do adolescente de 17 anos, Kaique Augusto dos Santos, disse estar convencida de que o rapaz se matou. O advogado Ademar Gomes, que representa a mãe do jovem, disse que ela não irá mais contestar a versão da polícia, que registrou o caso como suicídio. Até agora, os familiares de Kaique contestavam a hipótese de suicídio por acreditar que o jovem tinha sido vítima de homofobia. Mas hoje, a mãe do rapaz, achado morto no dia 11 de janeiro, sob o viaduto 9 de julho, no centro de São Paulo, reconheceu que o filho se matou. De acordo com a cabeleireira Isabel Cristina Batista, a hipótese foi reforçada pelas investigações da polícia e pelas mensagens de despedidas encontradas no diário de Kaique. De acordo com as anotações, o adolescente havia passado por uma decepção amorosa. Na última sexta-feira, dia 17, um protesto foi feito no Largo do Arouche para que a morte fosse apurada. Tiroteio em Moema, na zona sul da cidade. A polícia trocou tiros com bandidos que tentaram roubar um carro de luxo. Um Porsche Cayenne blindado pode chegar a custar R$800 mil. O veículo branco com placa de Santa Catarina foi roubado em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, nesta terça-feira. Assim que a vítima avisou a polícia, o veículo começou a ser procurado por viaturas que estavam nas principais vias expressas da região. Os policiais identificaram o carro procurado já aqui em Moema, na zona sul de São Paulo, próximo à Avenida Indianópolis. Começou a perseguição, que logo depois terminou neste cruzamento, quando o semáforo fechou para os bandidos. Eles colidiram com o ônibus e vieram parar neste local. Eles bateram na parede de um pet shop que ficou destruído. Eles estavam em alta velocidade. Se ele não tivesse batido, eu acho, aqui no ônibus, eles tinham ido pela drogaria. E foi uma coisa muito rápida, foi coisa de 1 minuto. Os policiais já pararam, já deram um tiro, eles se assustaram, que era moleque de 14, 15 anos, já desceram do carro, se rendido com a mão no chão já. A cobradora do ônibus que colidiu com o carro em fuga prefere não aparecer, mas relata o medo no momento da batida. Depois a gente escutou os tiros, o pessoal gritando dentro do ônibus, todo mundo caindo no chão, deitando, com medo do barulho dos tiros, e só foi isso que eu consegui ver. A colisão aconteceu entre a Avenida Moema e a Alameda dos Inhambiquaras. Os jovens, um de 15 anos e outro de 16 anos de idade, foram encaminhados para a delegacia de número 27. Uma pistola calibre 22 e cápsulas da arma também foram apreendidas. Cartel e corrupção no estado de São Paulo. O documento apreendido pela polícia francesa na sede da Alstom, em Paris, revela que a propina foi paga em parcelas. A empresa também é investigada na França. Segundo a Folha de São Paulo, a multinacional francesa subornou para obter um contrato de 52 milhões de reais com a EPTE, Empresa Paulista de Transmissão de Energia. Foi em 1998, durante o governo de Mário Covas, do PSDB. O documento aponta que as datas de repasse da propina acompanharam o fluxo de liberação dos valores do contrato por parte da estatal paulista. O suborno de 3% à Secretaria de Energia aparece
aparece com anotações de que foi parcelado. Segundo o documento, a corrupção neste caso foi de R$1,5 milhão de reais. O secretário, na época da assinatura do contrato, era Andréa Matarazzo, hoje vereador do PSDB. Já as diretorias financeira, administrativa e técnica da EPTE aparecem como destinatárias de R$780 mil, R$520 mil e R$67 mil, respectivamente. O documento mostra que, ao menos, o pagamento à diretoria financeira tenha sido dividido em 4 parcelas. O papel aponta ainda que a direção da Alstom pretendia fazer um desembolso em outubro de 1999 para melhorar o clima com o cliente. O governador Geraldo Alckmin voltou a pedir rapidez nas investigações. Primeiro, nós temos o maior interesse em que se tenha apuração rigorosa e completa. O Estado de São Paulo é o maior interessado nisso. Os suspeitos de participação em subornos da Alstom negam a prática de crimes. Em nota, a empresa afirmou que está colaborando e está totalmente interessada em esclarecer o tema perante as autoridades. O vereador Andréa Matarazzo, do PSDB, disse que nos 7 meses em que foi secretário de Energia, nunca viu ou assinou aditivo de contrato e não tem a menor ideia do que se trata. Segundo ele, o contrato com a Alstom foi assinado por governos anteriores. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Assembleia Legislativa de São Paulo resiste a instalar CPI sobre o escândalo Alstom Siemens para apuração das denúncias de pagamento de propina a integrantes do governo do PSDB desde os fins da década de 90. Para falar sobre as barreiras que impedem a pretendida CPI, hoje recebemos o deputado estadual Luiz Cláudio Marculino, que é líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa Paulista. Deputado, obrigada por estar conosco. Bom, deputado, nós vimos agora o governador Geraldo Alckmin, quando ele faz a declaração que ele quer que essas investigações tenham um prosseguimento e terminem o mais rápido possível e que ele entende que este é um assunto que vem, isso ele já havia declarado antes, há 16 anos e que é uma coisa muito intrincada e complicada e que ele faz questão desta apuração dos fatos. O senhor vê sinceridade nessa declaração do governador? Porque, afinal, é o nome dele, do partido dele, que está envolvido em tudo isso. Essa afirmação do governador ela é justamente contraditória o que nós vemos na Assembleia Legislativa. Nós tentamos abrir uma CPI no final do ano passado, de 32 assinaturas necessárias, conseguimos 28 assinaturas e justamente os deputados que não assinam a CPI são os deputados ligados ao governador Geraldo Alckmin. Nós tínhamos solicitado também na Comissão de Transporte e de Infraestrutura que houvesse também um convite aos secretários, ao presidente do metrô, da CPTM, as pessoas envolvidas nessa suposta corrupção do metrô e da CPTM, e todas elas foram obstruídas por deputados também ligados ao governador Geraldo Alckmin. Então, apresenta para a população que quer transparência, que quer investigação, mas na prática não deixa a investigação acontecer na Assembleia Legislativa. Ora, deputado, essa coisa de CPI, nós sabemos, e o senhor que é tão experiente, que não tem chefe de executivo que apoie a instalação de uma CPI. Ulisses Guimarães já dizia aquela história que CPI a gente sabe onde começa, não tem noção onde termina nem quando termina. CPI traz muito transtorno para a chefe do Executivo. Então não surpreenda que a chefia do Executivo de São Paulo também não queira, porque no seu próprio partido, no governo federal, houve a ação do Executivo para impedir a instalação de muitas CPIs. Quer dizer, isso é uma praxe. Lamentavelmente, porque é bom que o Legislativo colabore. Mas a minha indagação é outra. O CAD, a Polícia Federal, o Ministério Público, quer dizer, há uma série de instituições que existem para isso, estão investigando. No seu entender e no entender também do seu partido, porque vários parlamentares já têm falado sobre isso, essas instituições não são suficientes para uma investigação adequada e isenta? Então, nós já fizemos, em 2008 e 2009, 15 representações ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, mostrando irregularidades nos contratos do metrô e da CPTM. Só que não foram feitas investigações. Boa parte da investigação que foi feita pelo Ministério Público suíço,
Agora a Polícia Federal está fazendo um processo de investigação a partir da denúncia da Siemens ao CAD, que aprofundou a investigação. Só que já o governo do estado já tinha essas informações, já tinha o relatório do Ministério Público Suíço já em 2008 e 2009 e não deixou que a apuração acontecesse. Qual que é o problema da apuração não acontecer? Nós estamos falando de quase 16 bilhões de contratos que foram firmados de 2008 para cá. Nós estamos falando que 1 milhão de pessoas estão sem transporte hoje metrô, né? 1 milhão de pessoas estão sem metrô hoje, né? Em virtude desse pagamento de propina, né? Por falta de investigação. Nós estamos falando que 16 bilhões de contratos a mais foram firmados. Nós estamos falando que a população poderia ter 4 anos de tarifa zero no metrô, gratuito no metrô durante 4 anos, se a investigação fosse feita em 2008 e 2009, quando as denúncias apareceram. Por que nós insistimos na CPI? Nós tentamos abrir a CPI no meio do semestre passado. São 120 dias para apuração. Nós podemos fazer a cariação, né? Nós poderíamos ter feito quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, várias formas que poderiam ser feitas. Em 120 dias, a CPI estaria concluída. Certo. Nós estamos falando de um processo há 16 anos, que podia ter sido concluído no final da década de 90, depois podia ser concluído no final dos anos 2000. Mas tem uma coisa política aí que eu fiz uma apuração dos argumentos da parte contrária, que é o PSDB. E no PSDB são várias as lideranças que entendem que o PT está por trás dessas denúncias e há toda aquela argumentação de que papéis foram forjados e que não merecem, por isso mesmo, credibilidade, da mesma forma que eles questionam a credibilidade do delator. Então, como é que o senhor vê esse tipo de argumento, colocando o PT como uma retaliação ao processo do Mensalão, que condenou as principais lideranças do partido? O que nós estamos falando nesse processo, é importante que todo mundo entenda, que assim, tem uma empresa que foi ao CAD falar que pagava por propina ao governo do Estado nos contratos do metrô e da CPTM. Nós estamos falando do Ministério Público Suíço, que fez toda uma investigação, fez todo um levantamento e apresentou, né, que havia pagamento de propina a agentes políticos, né, e agentes públicos do Estado de São Paulo. Não é o PT. Né? O que nós fizemos no PT foi 15 representações, pegando contrato por contrato, mostrando irregularidade que o Tribunal de Contas do Estado já tinha apontado e encaminhou ao Ministério Público. E aquele argumento do que envolveu um petista de nome, Simão Pedro. Vamos pensar assim, o que voltou... Em relação à presença dele no encaminhamento de papéis a que ele teria acesso. Então, mas vamos falar. Como é que o senhor... atinge essa credibilidade do PT os tucanos estão argumentando? Eu acho que não, porque o que nós temos nesse processo de apuração, né, são e-mails trocados, são cartas que você tem da empresa Alstom, da empresa Siemens, de altos executivos, né, com executivos do governo do Estado de São Paulo, né, falando como é que seria o processo de pagamento de propina, como é que seria feita a estruturação do contrato. Né, é uma empresa, né, combinando com as outras, como é que faria para uma ou outra ganhar a licitação e depois contrataria 2 ou 3 empresas para fazer a obra. E a obra atrasou. Nós estamos vendo aqui de Santo Amaro até a Chácara Klabin, que era para ser feita uma linha do metrô, há quanto tempo? Nós estamos falando, vai demorar 22 anos para fazer uma única linha de metrô. Deputado, na cidade de São Paulo. O senhor disse que faltam 4 assinaturas para conseguir instalar. O senhor acha que tem chance, nesse ano eleitoral, que é um ano que envolve tantos interesses de todos os partidos políticos, o senhor acha que vai ter chance de conseguir essas 4 assinaturas para a instalação dessa CPI? Eu acho que é importante separar um pouco dessa coisa do debate político. O ano passado não tinha eleição. E nós ficamos um semestre inteiro tentando abrir uma CPI que acabava em 120 dias, que não era um ano eleitoral. E o PSDB obstruiu a CPI na Assembleia Legislativa. Então, acho que eu faço aqui um chamamento, né, aos deputados de bem hoje, da base aliada, que está vendo, não tem como o PSDB, né, falar que não estão envolvidos nesse processo de estruturação de contratos e acabando tendo pagamento de propina, e comprovado pela Siemens e pela Alstom. Não é o PT que está denunciando, é a Siemens e a Alstom indo falar que tem. Então eu espero, de fato, que a gente consiga abrir a CPI. São 120 dias para concluir o trabalho, e o que nós queremos é que 1 milhão de pessoas volte, né, a poder usar o metrô, né, as pessoas possam usar a CPTM, não possa a quantidade de acidentes que estão acontecendo, de problemas que estão acontecendo, por falta de investimento no recurso que é público e poder estar sendo tirado. Quanto mais rápido tiver a investigação,
a punição, né, dos executivos e a aplicação do recurso corretamente, a população que vai estar ganhando com isso. Não é um debate político, é um debate que nós queremos que o recurso público seja aplicado corretamente. Eu agradeço muito sua entrevista, deputado, seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Estela. O Ministério Público de São Paulo, por meio da Promotoria de Patrimônio Público e Social, instaurou o procedimento preparatório de inquérito civil para apurar eventuais atos de corrupção e de enriquecimento ilícito pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O procedimento foi instaurado pelo promotor de justiça César Mariano da Silva. A repórter Sabrina Pires está no Ministério Público e tem outras informações. Estela, esse é um procedimento preliminar do Ministério Público que serve para coletar provas, indícios e depois definir se será aberto um inquérito civil. No alvo da investigação, o ex-prefeito Gilberto Kassab e o irmão do secretário Rodrigo Garcia, responsável pela pasta de desenvolvimento econômico do Estado. O irmão dele, que é o empresário Marco Aurélio Garcia, são acusados de enriquecimento ilícito e corrupção. A Controlar também é citada nessa investigação, que começou depois que uma testemunha chamada de Gama pelo Ministério Público e que participa da apuração sobre a máfia do ISS na Prefeitura de São Paulo, disse que o ex-prefeito Gilberto Kassab ganhou dinheiro para favorecer a Controlar a prestar o serviço de inspeção veicular em São Paulo. Agora, os citados têm 10 dias para prestar esclarecimentos ao Ministério Público. Mas, em nota, o ex-prefeito Gilberto Kassab disse que esse depoimento é fantasioso, que tem como único objetivo atingir a sua imagem e relembrou que já foi absolvido num outro processo na Justiça e que o absolveu em relação ao contrato com a Controlar. Gabriel. Muito obrigado, Sabrina. Pela primeira vez em 10 anos, a inadimplência do consumidor brasileiro fechou o ano com queda. O recuo em 2013 foi de 2%. No ano anterior, o indicador havia avançado 15%. A pesquisa foi feita pela Serasa Experian e divulgada nesta terça-feira mostra que os principais recuos foram no volume de cheques sem fundo, com média de 9,4%, e na redução e também na falta de pagamentos de dívidas de cartões de crédito, financeiras e lojas em geral. Neste quesito, a queda foi de 4,8%. Artistas de fora do circuito comercial da arte contemporânea participam do festival Vídeo Brasil no Sesc Pompeia. São 94 trabalhos e mais uma amostra retrospectiva dos 30 anos de existência do festival. A artista de Cabu, no Afeganistão, coletou fotos comercializadas nas ruas. Os moradores da cidade são colocados em situações de guerra. Nas colagens de um artista gaúcho, os guias turísticos viram pequenas dobraduras. No vídeo de um colombiano, a atuação truculenta da polícia. São 94 trabalhos. Há 2 edições, o Festival Vídeo Brasil se abriu para esculturas, fotografias, pinturas, enfim, para toda a produção da arte contemporânea, desde que sejam de artistas que vivem em países chamados pelos organizadores do festival do Sul geopolítico. O Sul não é só uma geografia, não é só o que está abaixo da linha do Equador, mas especialmente uma condição. Eu, ultimamente, penso que é uma espécie de condição subjetiva que faz com que alguém fique no norte ou no sul. É um certo nome, digamos, é um jeito de dar nome para uma situação que a gente experimenta, de desequilíbrio econômico, de desequilíbrio político, de assimetria de poder, de forças de visibilidade. Então, é entender que existe uma tensão constante no mundo inteiro, absolutamente dinâmica. Essa é a mostra competitiva do festival. É a primeira vez que a videoartista de Salvador participa com um trabalho. Na videoinstalação, ela registra a transformação de uma travesti em pastor evangélico. Eu acho que é uma questão muito contemporânea, a questão do gênero. Sabe, é muito difícil hoje a sociedade dar conta dessa lógica binária do masculino e do feminino. Então, traz essa confusão, essa tensão em relação ao desejo, ao sexo, ao nome. É a 4ª vez que Ayrson Heráclito participa com uma obra. O vídeo dele mostra uma cerimônia da Irmandade da Boa Morte, de descendentes de ex-escravos. E o Vídeo Brasil faz parte também, um pouco, da minha formação. Eu já penso,
De 2 em 2 anos tenho que pensar um trabalho para o Vídeo Brasil. Então, de certa forma, desenha um pouco a minha carreira, né? Eu tenho uma relação importante com o festival, devido de ser um espaço de troca, convivência e de apresentar novos trabalhos e confrontar com outras poéticas. Paralelamente à mostra competitiva, o festival traz sempre uma grande exposição. E este ano é ainda mais especial, porque é uma retrospectiva dos 30 anos do festival, que começou em 1983 e tinha o objetivo de levar a experimentação da videoarte para a televisão. O Vídeo Brasil tem uma característica de sempre dialogar com o entorno e com as questões mais proeminentes ali de cada período histórico. Então, num primeiro momento, por exemplo, existia um desejo enorme de que a produção independente de vídeo entrasse na TV. Então, isso foi uma marca que durante, sei lá, as oito primeiras edições era uma questão super importante. O que aconteceu foi assim, o lugar do vídeo no circuito da arte mudou. E a gente tentou acompanhar isso, né? Então o vídeo foi totalmente absorvido pelo circuito da arte, ele é ubíquo na cena artística contemporânea. E essa mudança diz respeito a isso, no sentido da gente colocar o vídeo em diálogo com tudo e também abrir, porque a própria produção dos artistas já não é mais focada numa mídia ou num suporte. Os artistas também transitam, então também é um jeito da gente continuar em diálogo com a contemporaneidade. A 18ª edição do Festival Vídeo Brasil vai até 2 de fevereiro no Sesc Pompeia. A entrada é gratuita. A seguir, a ONU refaz convite para que o Irã participe da Conferência de Paz em Genebra e cria polêmica. E a onda de protestos na Tailândia. O governo decreta estado de emergência. Voltaremos em 30 segundos logo após um rápido intervalo. Na Tailândia, os protestos contra o governo continuam e é decretado estado de emergência. Pelos próximos 60 dias, a partir de amanhã, Bangkok e as províncias vizinhas viverão sob maior controle do Estado, que poderá proibir reuniões e exercer censura. O objetivo é conter as manifestações que tomaram as ruas da capital, exigindo a renúncia da primeira-ministra Yingluck Shinawatra. Ontem houve invasão no prédio do Departamento de Investigação Especial. Os funcionários foram obrigados pelos manifestantes a parar de trabalhar. Na Ucrânia, os protestos também continuam. Desde a madrugada de ontem, os manifestantes estão em confronto com a polícia. Na noite de hoje, o batalhão de choque foi atacado com fogos de artifício. Barricadas em chamas foram feitas para evitar o contra-ataque policial. O movimento teve início em novembro, quando o país firmou acordos com a Rússia e se afastou da União Europeia. O ex-contador do Banco do Vaticano, Monsenhor Nunzio Scarano, é acusado de lavagem de dinheiro. Este será o segundo processo do clérigo, que está em prisão domiciliar desde dezembro por desvio de mais de 20 milhões de euros. No Líbano, o atentado deixou 4 mortos e 35 feridos. Um homem-bomba explodiu um carro em um bairro residencial da capital Beirute. A região é um reduto xiita do Hezbollah. A ação aconteceu perto de pequenas lojas e restaurantes. O Líbano tem sido alvo de atentados por apoiar o líder sírio Bashar al-Assad. No Paquistão, um ônibus de peregrinos xiitas foi atacado. 22 pessoas morreram. Os bombeiros afirmam que pelo menos outras 20 ficaram feridas. O veículo retornava do Irã. A ONU refez o convite para que o Irã participe da Genebra II. A conferência de paz, que acontece amanhã na Suíça, vai tratar da guerra na Síria. A ONU havia retirado o convite para o principal aliado sírio. O ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, acusou a organização de ter cedido às pressões dos Estados Unidos. O ministro russo, Sergei Lavrov, disse que a ausência do Irã na reunião seria hipocrisia. A delegação síria também enfrentou problemas no caminho. O avião que seguia para a Suíça ficou detido por 5 horas no aeroporto de Atenas, na Grécia. O motivo teria sido a recusa do fornecimento de combustível. E foi divulgado hoje um relatório denunciando maus tratos nas prisões sírias. De acordo com a acusação, cerca de 11 mil pessoas foram mortas no cárcere. O documento reúne mais de 55 mil fotos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali.
Vamos falar novamente da Síria. O jornal britânico The Guardian e a rede americana CNN divulgaram ontem um relatório em que 3 especialistas em crimes de guerra descobriram novas atrocidades naquele país. Dos 130 mil mortos durante os quase 3 anos de guerra civil, 11 mil prisioneiros da ditadura de Bashar al-Assad morrendo de tortura, execuções sumárias ou de fome. O relatório foi feito com base em milhares de fotografias de cadáveres tiradas provavelmente por funcionários dos necrotérios. Para um dos especialistas, são evidências suficientes para levar a ditadura da Síria a um tribunal internacional. Mas al-Assad e seus subordinados não têm um monopólio da violência desumana. Os rebeldes fazem a mesma coisa, embora não exista por enquanto uma denúncia tão detalhada sobre eles. E vejam que toda essa gente estará reunida a partir de amanhã na Suíça para tentar uma solução negociada que ponha fim ao conflito. É muito difícil que a chamada Conferência de Genebra II tenha um desfecho positivo. Nem todos os grupos de combatentes foram convidados ou aceitaram participar. Comecemos pela oposição, pela ultradividida Coalizão Nacional. Ela enviará representantes que exigem como primeira condição a renúncia do ditador sírio. Mas o ditador já anunciou que seus emissários não vão discutir sequer esse assunto. Al-Assad é apoiado pelo Irã, que patrocina a milícia xiita Hezbollah. A ONU convidou o governo iraniano, mas o desconvidou hora depois por pressão americana. Com relação aos grupos próximos da Al-Qaeda, eles disseram que negociar em Genebra seria uma traição. Nenhuma novidade. Os radicais sunitas não conhecem a linguagem da diplomacia, só falam a linguagem do terrorismo ou das armas. O encontro de Genebra foi negociado pelos Estados Unidos e pela Rússia. Participam 31 países, entre eles até o Brasil. Mas eu repito, dificilmente sairá coisa que preste. Agora é só esperar por novos relatórios com atrocidades de todos os lados, que são uma bofetada no rosto da humanidade. É assim que o mundo gira. Boa noite. E agora vamos às notícias do esporte. Depois de visitar a Arena do Corinthians, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, continuou a turnê pela cidade sede. Hoje foi vistoriado o Mineirão, em Belo Horizonte, e ontem o Cuiabá. Durante a visita no Mato Grosso, o dirigente novamente demonstrou preocupação com o atraso das obras e fez uma ameaça a Curitiba, dando prazo de 18 de fevereiro para que as obras na Arena da Baixada apresentem grande avanço. Caso contrário, a capital paranaense poderá ficar de fora do Mundial em junho. Ainda nesta semana, ele deve visitar a capital paranaense. Em relação à Arena Pantanal, Valcke fez elogios à cidade sede. Logo após a visita à Arena Corinthians, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, seguiu para Cuiabá na tarde de ontem e foi acompanhar de perto o andamento das obras Arena Pantanal. Entre os membros presentes na comitiva de visita estavam os ex-jogadores Bebeto e Cafu, que até arriscaram algumas embaixadinhas com a bola, além do presidente da CBF, José Maria Marim, e do ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Na entrevista coletiva, Valcke destacou Cuiabá como uma das sedes que mais aproveitaram para evoluir com a Copa do Mundo. Apesar dos elogios, o francês voltou a falar da necessidade de ter tudo em dia para o evento, já que o Brasil optou pela organização e, por isso, precisa estar pronto para acolher 31 seleções, milhares de turistas, além de cerca de 7 mil jornalistas. Para ele, é preciso trabalhar em conjunto. Sobre o andamento das obras Arena Pantanal, o governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, garantiu que o estádio será entregue em boa hora. Aqui nós vamos estar, no mínimo, 3 meses antes ou 4 meses antes da abertura. Aí nós vamos estar com o nosso estádio já totalmente testado. E a bola rola hoje pelo Campeonato Paulista. O Santos, neste momento, enfrenta o recém-promovido Audax e perde por 1-0. E já o Corinthians joga amanhã e enfrenta o Paulista de Jundiaí, embalado pela vitória de estreia contra a Portuguesa. Na tarde desta terça-feira, o técnico Mano Menezes deve confirmar a equipe que entra em campo amanhã contra o Paulista de Jundiaí pela segunda rodada do Paulistão. Essa partida acontece em Americana, interior de São Paulo, justamente porque o Corinthians perdeu um mando de campo ainda na final do Paulistão do ano passado, quando um sinalizador foi utilizado dentro de campo. O
técnico Mano Menezes não deve fazer grandes alterações na equipe em relação ao time que venceu a Portuguesa na estreia do Paulistão. Com a exceção da lateral direita, Edenilson está sendo negociado com a Itália. O valor, 3,5 milhões de euros com a Udinese. O jogador deve ter feito a última partida com a camisa do Corinthians no final de semana. Com isso, Diego Macedo ganha uma oportunidade na equipe titular. Corinthians também que anunciou esta tarde a assinatura de contrato de Fagner, jogador que vem para disputar a posição com Diego Macedo na lateral direita. Ele veio do Wolfsburg, da Alemanha. Na lateral esquerda, Wendel deve ser mantido na equipe titular, porque Fábio Santos passou por uma nova cirurgia e vai ficar parado de 3 a 4 semanas. Também amanhã o São Paulo tenta a primeira vitória no campeonato contra o Mojimirim, no Morumbi. Mudança à vista no São Paulo. O professor Muricy Ramalho, antes do treinamento dessa tarde aqui no CT de Cotia, conversou bastante com os jogadores, com os novos titulares. E a mudança é a seguinte: o Denilson, que jogou mais ou menos como um terceiro zagueiro disfarçado na estreia em Bragança Paulista, é sacado para a entrada do atacante Osvaldo. Pelo menos é o que o Muricy colocou em prática aqui no treinamento com bola rolando num dos campos do CT de Cotia. O provável São Paulo para encarar o Mojimirim do Celso Cardoso amanhã no Morumbi às 10 horas da noite pelo Paulistão, com Rogério Ceni no gol. Na direita, pela lateral, Luiz Ricardo. Na esquerda, Reinaldo. Na zaga, Antônio Carlos, Rodrigo Caio. Meio de campo com Wellington, Maicon, Paulo Henrique Ganso. No ataque, aberto pela direita, Ademilson. Aberto pela esquerda, Osvaldo. E de centroavante, Luiz Fabiano. O uruguaio, que foi contratado junto à Internacional de Milão por empréstimo, o Álvaro Pereira, está no Uruguai resolvendo problemas particulares, treina amanhã aqui em São Paulo e será apresentado na quinta-feira no estádio Cícero Pompeu de Toledo durante a reapresentação dos jogadores que irão enfrentar o Mojimirim na quarta-feira. E pelo que eu fiquei sabendo de uma pessoa ligada ao São Paulo, aqui de dentro do clube, o gringo, o uruguaio, tá babando de vontade. Se deixarem, ele joga no domingo pelo tricolor, partida contra o Oeste. O Palmeiras volta a campo somente na quinta-feira. Como muitos atletas considerados titulares ainda não podem ser escalados pelo técnico Gilson Kleina, quem está recebendo a oportunidade agora luta para se manter na equipe. Aos poucos, Gilson Kleina vai contando com boa parte do elenco à disposição e vai fazendo testes na equipe. No jogo treino com o São Caetano, os zagueiros Lúcio e Vitorino, o volante Eguren, o lateral William Matheus e os atacantes Rodolfo e Leandro foram testados. Valdívia e os outros titulares fizeram apenas um trabalho específico, entre eles o polivalente Marcelo Oliveira. Lateral esquerdo de origem, às vezes volante, e quando o Gilson Kleina precisa ainda é zagueiro. É bom quando você atua em mais de uma posição, porque... exemplo foi esse jogo aí que eu comecei de volante e teve a lesão do Thiago Alves e automaticamente eu só dei um passo para trás ali. Então eu acho que isso para o grupo é bom que ajuda durante uma partida. O jogador quer estar jogando, então é difícil eu falar que eu quero certa posição, eu quero estar ajudando o Palmeiras. E mais um jogador esteve na academia de futebol realizando exames médicos. O meia Bruno César foi avaliado, tudo ok, já tem inclusive salários acertados com a diretoria do Palmeiras, só aguarda a liberação oficial do Al Ahly da Arábia Saudita para ser apresentado como o 8º reforço do Palmeiras nesta temporada. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Ministério Público vai investigar se ex-prefeito Kassab recebeu dinheiro da Controlar. Já o prefeito Haddad critica a ação sobre indenização relativa às enchentes. Família do adolescente gay encontrado morto na Avenida 9 de Julho admite que foi suicídio. Proposta da prefeitura que libera bailes funk em clubes municipais divide opiniões. Criação de emprego no país é a mais baixa em 10 anos. 93% da população considera a insegurança o maior problema da capital. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. A máquina recebe a campeã mundial de ginástica artística Daiane dos Santos. Hoje, 11h30 da noite.